Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O semeador saiu para semear. Hoje nos deparamos com a parábola, com o capítulo de São Mateus que fala das parábolas. De modo especial, São Mateus nos introduz nesse mistério do reino de Deus através desta forma tão característica de apresentar a dinâmica do reino em parábolas. A semente é a palavra proclamada e o semeador é ele mesmo. Ele não procura semear no melhor dos terrenos para garantir a melhor colheita. Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso é que não se poupa a espalhar mãos cheias, generosas de sementes, seja à beira do caminho, seja no terreno cheio de pedras, ou no meio dos espinhos, e finalmente em terra boa. Assim, as sementes espalhadas por mãos generosas produzem a percentagem de rendimento que as possibilidades lhe permitem. Assim, estamos diante de duas realidades. De um lado, o nosso coração, e do outro, o coração de Jesus. O meu e o teu coração são comparáveis aos 4 terrenos da história: o terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinhos e o terreno lavrado e bom. Jesus é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade, de sabedoria, e os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, onde ele semeia seus ensinamentos, cheios de bondade para conosco. Permita que te faça esta pergunta: como procedes para com Jesus? Como respondes à sua bondade? O modo como damos resposta aos nossos cuidados, ao Divino Mestre, e que nos classifica espiritualmente, isto é, mostre que a espécie de terreno existe em nossa vida. Cada coração humano é uma espécie de terra, dos 4 solos da parábola. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la, nem lhe dá valor, aparecem as forças do mal e arrebatam o que foi semeado no seu coração. Tais como os passarinhos comeram as sementes, e sabe de que modo? Fazendo com que a alma esqueça o que ouviu, dando outros pensamentos à pessoa, fazendo com que ele se desinteresse das coisas espirituais, e a alma fique indiferente aos seus ensinamentos divinos. O coração dessa pessoa é semelhante a um terreno do caminho, aonde a semente não chegou a penetrar. E o que é dito do pedregoso? Ele é a imagem da pessoa que recebe os ensinamentos de Jesus com muita alegria. São exemplos as pessoas entusiasmadas com o serviço cristão, mas cuja animação dura pouco, quando surgem as zombarias, as perseguições ou os sofrimentos. A pessoa é inconstante, abandona o caminho do Evangelho e logo definha e param de rezar, deixando cair tudo para o chão ou jogando na água as graças que haviam recebido de Deus. O solo é a terra cheia de espinhos. É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam.
o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. Ouviram o Evangelho, mas se interessaram mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Só pensam em automóveis de luxo, sonham com caminhões, imaginam-se ricos. A princípio, sabiam repartir com os pobres o seu dinheirinho, porém agora só pensam em juntá-los. A caridade morreu nos seus corações. E por fim, o terreno bom, aonde frutifica e germina sementes boas de doação, de bondade, de caridade, de fazermos a vontade de Deus. É justamente esse terreno bom, onde a semente quer cair, germinar e produzir muitos frutos. Todos um feliz e abençoado dia.